Bom dia, igreja. É com muita alegria que estamos aqui para adorar ao nome do Senhor. Convido vocês que estão aí em casa assistindo a gente, que adorem o Senhor conosco com essa canção. Os céus te dão louvor por tudo que és, Senhor. Os anjos cantam tuas maravilhas, Senhor. O mundo inteiro irá prostrado te adorar, Senhor. Todos vão clamar: Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Glorioso Deus, Tu és Rei, Tu és Rei. Toda a terra e céus proclamam o Teu louvor. Os céus te dão louvor por tudo que és, Senhor. Os anjos cantam tuas maravilhas, Senhor. O mundo inteiro irá prostrado te adorar, Senhor. Todos vão clamar: Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Glorioso Deus, Tu és Rei, Tu és Rei. Toda a terra e céus proclamam o Teu louvor. Glorioso Deus, Tu és Rei, Tu és Rei. Toda a terra e céus proclamam o Teu louvor. Não há maior, não há melhor, não há mais poderoso, não há mais sábio, nem mais forte que Deus. Não há maior, não há melhor, não há mais poderoso, não há mais sábio, nem mais forte que Deus, nosso Deus. Glorioso Deus, Tu és Rei, Tu és Rei. Toda a terra e céus proclamam o Teu louvor. Glorioso Deus, Tu és Rei, Tu és Rei. Toda a terra e céus proclamam o Teu louvor. Não há igual a Ti, 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 não há igual a Ti. Olá, meus amados irmãos. Bom dia, porque esta mensagem será transmitida no domingo de manhã. Mas para você que está vendo em outra hora, outro dia, boa tarde, boa noite, bom dia. Espero que Deus te abençoe. Espero que esse vídeo possa abençoar sua vida e ensinar-lhe alguma coisa. Eu gostaria de conversar com os amados hoje
e meditar, aprender acerca do Senhor e da sua palavra, no texto, nós vamos trabalhar 2 textos, mas o primeiro dele, quero que os irmãos me acompanhem, no livro de João, capítulo 3, versos 14 e 15. Fácil de achar, né? Porque está antes do João 3,16. Diz assim a palavra de Deus: E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Isso aqui faz parte do diálogo entre Jesus e Nicodemos. Conversa que Jesus teve com Nicodemos acerca de nascer de novo, aquela explicação que Jesus deu ali a Nicodemos. E nós podemos entender aqui um pouquinho, explicando um pouco desse texto. Jesus estava falando acerca da sua morte, Jesus estava falando acerca da sua crucificação, Jesus estava falando do modo pelo qual ele haveria de morrer e por que ele haveria de morrer. Essa serpente a qual Jesus se refere aqui nesse texto, Jesus está fazendo referência, está citando um outro acontecimento do passado, lá no livro de Números, capítulo 21. Nós vamos ler Números, capítulo 21, versos de 4 a 9. Diz assim: Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés. O povo falando contra Deus e contra Moisés no deserto. Isso não é novidade, né? Dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo a Deus, pedindo ao Senhor, que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no altar, no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Então Jesus está fazendo uma referência a esse acontecimento, a esse texto da palavra de Deus no Antigo Testamento, acerca de uma passagem do povo pelo deserto, e mais uma vez então o povo blasfema contra Deus, peca contra Deus, reclama de Deus, murmura contra Deus, fala de Moisés, relembra do tempo que viviam no Egito, e ainda dizem que era melhor viver no Egito escravo do que viver no deserto perecendo, passando fome e sede, segundo eles, obviamente. E após então o povo reclamar de Deus, Deus envia serpentes no deserto. É muito comum serpentes já estarem entranhadas na areia do deserto. E essas serpentes então começam a morder as pessoas e elas começam a morrer. Essas mesmas pessoas as quais pecaram, as quais blasfemaram e falaram contra Deus e Moisés. E então o povo se arrepende, pede a Deus, a Moisés então que ore a Deus. Moisés ora e Deus então manda Moisés levantar uma serpente de bronze, uma serpente no deserto. Moisés então que faz de bronze, e todo aquele que for mordido pela serpente e olhar para a serpente estaqueada, pendurada lá no poste, essa pessoa não morreria pela picada da serpente. É sobre isso que Jesus está falando. Jesus está fazendo um paralelo, Jesus está fazendo uma ponte entre a sua morte e esse texto de Números. Obviamente, Jesus falando isso para Nicodemos que era uma pessoa muito instruída na palavra, conhecedora da lei, segundo o próprio Jesus afirmou isso,
Obviamente, Nicodemos lembrou desse texto e fez referência a esse texto. Se ele entendeu o que Jesus realmente queria dizer, eu não sei. Mas o que Jesus queria dizer era o seguinte, olha, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, para que todo aquele que fosse picado por uma serpente não morresse, assim também deverá ser levantado o Filho do Homem, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Então Jesus está fazendo essa ponte. Jesus está dizendo que da forma a qual, pelo motivo qual e o porquê de Moisés ter feito aquilo, assim também haveria de ser com ele. Então, nós podemos entender que aquele que olhasse para a serpente no deserto, para a serpente de bronze, não morreria. Como uma referência, obviamente, essa serpente já fazia uma referência a Cristo, já era uma profecia a Jesus Cristo. Não sei a forma como Moisés estendeu essa serpente, mas se ele estendeu a serpente atravessada ao poste, obviamente ele formou uma cruz. Mas a questão é que aquele que olhasse para a serpente era livre da morte pelo seu pecado. Bom, muitas pessoas entendem que Deus é um Deus vingativo, que Deus se vinga das pessoas, que Deus se vinga da humanidade. Muitas pessoas acham que um texto como esse, Deus estaria se vingando do seu povo mandando as serpentes para matar o povo, para morder o povo. Assim como também muitas pessoas entendem que Deus castiga o ser humano. Um exemplo, aquilo que nós estamos vivendo hoje. Muitas pessoas acham que esta pandemia, essa doença, esse vírus, é enviado por Deus para castigar o povo pelos erros e pelos pecados que o povo vem cometendo. Já vi muita postagem na internet, no Facebook, no Instagram, até mesmo no WhatsApp, de pessoas dizendo que as pessoas zombaram de Deus no carnaval e agora Deus está se vingando do povo com esse vírus. Mas a vingança é um sentimento humano. Deus não se vinga. A palavra vingança, o sentimento, a emoção vingança é algo do homem que o escritor bíblico, em alguma vez ou algumas vezes, usou para expressar um sentimento que Deus talvez teria, mas não que Deus realmente se vingue. Então, dizer que Deus hoje está se vingando do homem, está se vingando da humanidade, está se vingando de todos nós por causa de alguma zombaria que o homem tenha cometido contra Deus, o homem sempre zombou de Deus. O homem sempre pecou contra Deus. O homem sempre blasfemou contra Deus. Desde depois do Éden, ao longo de toda a história, o homem vem cometendo esse pecado. Não é agora que Deus vai se vingar da humanidade. E como eu estou dizendo, a vingança humana não pertence ao caráter de Deus. A vingança é algo que o homem, é um sentimento humano, é algo que enche o coração do homem no desejo de ver alguém padecer, sofrer igual ou mais ao dano que lhe foi causado. É quando alguém lhe causa um mal e você deseja que aquela pessoa sofra igual ou mais do que você, e aí essa pessoa provoca com as suas próprias mãos, ou de um jeito ou de outro, que aquela pessoa padeça. Deus não é assim. Deus não se vinga. Deus é justo, mas não é vingativo. Então, dizer que nos dias de hoje, que Deus está se vingando da humanidade, que Deus está se vingando de nós, é um completo equívoco. É um completo equívoco. É equiparar Deus ao homem. E Deus não é o homem. Deus está obviamente, muito além da humanidade. Portanto, Moisés, quando cria a serpente de bronze,
o bronze no Antigo Testamento, na simbologia bíblica, quer dizer justiça. Então, quando Moisés estende lá uma serpente de bronze, esse bronze representava a justiça de Deus. Então, o fato do homem ser picado por uma cobra, morder e morrer pelo seu pecado, não é vingança de Deus, mas sim justiça. Porque a justiça é dar a quem lhe é direito aquilo que lhe cabe como direito. O direito da humanidade é morrer pelo seu pecado, assim nos diz a Bíblia. Porque o salário do pecado é a morte. Então, se as pessoas estavam pecando contra Deus, era justo que elas morressem. E não era vingança, mas era a justiça de Deus. O bronze simbolizava a justiça. Então, toda vez que alguém olhava para a serpente de bronze, aí ele recebia, então, a graça de Deus e permanecia vivo. A graça e a justiça de Deus caminham lado a lado. Bom, então, por que esse mal está acontecendo conosco? Hoje é de suma importância que todo mundo fale dessa pandemia, né? Se a gente não falar do coronavírus, do Covid, dessa pandemia, a gente está desatualizado, né? Então, vamos falar sobre isso. Por que disso? Por que isso está acontecendo conosco? É vingança de Deus? Não. Todas as mazelas, todas as desgraças, vamos falar assim no popular, da humanidade têm origem no pecado. Tudo que nós sofremos, tudo que nós padecemos, tudo que a humanidade sofre, tudo que a humanidade padece, tem origem no pecado. Aquilo que o povo estava sofrendo lá com as serpentes tinha a origem no pecado, porque eles pecaram contra Deus. Tudo que nós passamos acerca de sofrimento, a fome, as pestes, toda a desgraça que acontece, toda a mazela, todo sofrimento humano, tudo aquilo que o homem padece, tem origem no pecado. Não apenas, digamos, no pecado original, mas também nos nossos pecados, nas nossas ações. Muitas pessoas padecem de fome, mas é por causa da ganância de outra pessoa. Então, por fruto da ganância, que é pecado de uma pessoa, outras sofrem. Também assim. Então, podemos dizer que todo sofrimento humano tem origem no pecado. O que nós estamos padecendo hoje tem origem no pecado da humanidade. Não como castigo, mas como justiça. Porque o salário do pecado é a morte. Salário é uma coisa que você ganha em troca de um trabalho seu. É algo que você merece. Então, se tudo que nós padecemos tem origem no pecado, obviamente, assim como no momento daquele povo que Deus providenciou uma saída para aquelas pessoas não morrerem com aquela serpente de bronze no deserto, Deus também providenciou algo para que todos os seres humanos tenham uma saída da morte e alcancem a sua graça. Portanto, só para os irmãos terem ideia, a pecaminosidade do homem, ela às vezes extrapola. Aquela serpente a qual Moisés fez de bronze, pendurou no poste para que todo aquele que olhasse para a serpente fosse salvo da morte, não morresse, aquela serpente, com o passar do tempo, passou a ser adorada pelo povo. O povo começou a achar, a pensar que era a serpente quem curava, que era a serpente quem livrava, que era a serpente, aquele objeto de metal que não se mexia, que não tinha vida, metal morto, aquela matéria fria, eles achavam que era aquilo que salvava, que livrava e que curava. E eles então passaram a adorar aquela imagem, aquela serpente de bronze. E essa adoração permaneceu durante 500 anos. Somente o rei Ezequias, 500 anos depois, foi destruir aquela serpente. Por quê? Porque a pecaminosidade do homem o leva a pecar, a errar contra Deus.
desvio do alvo. Ao invés de olhar para a serpente e imaginar, porque era um mandamento de Deus olhar para a serpente, ao invés de olhar para a serpente e se referir a Deus em seu pensamento, eles se referiam à própria serpente e então passaram a adorar a serpente. O pecado é isso, é o desvio do alvo. O povo estava desviando do alvo. E aí então vem Jesus e faz um paralelo entre aquele texto e a sua morte. Entre aquela passagem e a sua morte. E é interessante que no texto que nós lemos, diz assim: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto. Do modo por que, o motivo pelo qual Moisés levantou aquela serpente no deserto. Ele também deveria ser levantado na cruz. O motivo, o porquê. Porque aquela serpente foi levantada porque aquele que olhasse para a serpente não morreria. Então era para salvar o homem. O porquê era para que a graça de Deus se manifestasse, e não apenas a justiça. Então o porquê de Cristo ser erguido, ser pregado, ser crucificado, é para que a graça de Deus alcance você, para que a graça de Deus me alcance. E para que eu não pereça pelas consequências do meu pecado. Assim como aquele povo que era picado pela cobra, a cobra não deixou de picar as pessoas. Deus poderia muito bem banir as cobras. Dizer, olha, não precisa mais, as cobras agora não vão morder mais ninguém. Não, o povo continuou padecendo, continuou sofrendo. Mas ao sofrer, ao padecer, ao sentir a picada da serpente, olhava para a serpente, olhava para aquela serpente de bronze e era livre da morte. O povo não deixou de sofrer, não deixou de padecer. Cristo erguido na cruz não significa que eu vou deixar de sofrer, não significa que eu vou deixar de padecer. Mas agora eu tenho para onde olhar. O meu pecado, a consequência do meu pecado vai continuar. Mas a graça de Deus, através da morte de Cristo, vai me alcançar de maneira tal que assim como aquele povo não morria por causa das picadas da serpente, eu não morrerei por causa do meu pecado. Por causa das consequências do meu pecado. Obviamente, não por causa da morte eterna, porque da morte eterna nós estamos livres em Cristo. Mas do padecer, do sofrer, do morrer fisicamente, disso nós não estamos livres. Mas agora nós temos para onde olhar. Nós temos um alvo. Então, o modo por que Moisés levantou a serpente no deserto é o mesmo modo por que Cristo foi pregado na cruz. É como se a serpente que mordesse, ele olhasse para a serpente. Eu, morrendo, eu olhar para a morte de Cristo. Vou deixar de morrer. E Jesus vai mais além. É necessário que o Filho do Homem seja erguido. Então, foi necessário que Jesus fosse erguido na cruz. Houve uma necessidade. Por que necessidade? Porque não existe outro meio de salvar o homem. Não existe outro modo de salvar o homem. Não é pela sua obra, não é pelo que você faz, não é pelo que você deixa de fazer, não é pela sua caridade, não é pela cesta básica que você doa, não é pela esmola, não é porque você é uma pessoa boa, não é porque você não bebe, não é porque você não fuma, não é porque você vai à igreja. Nada que você faça vai te salvar. Mas é sim a morte de Cristo na cruz. Erguer a Cristo na cruz, assim como aquela serpente no deserto. Essa é a única forma de salvar o homem do pecado e da morte. Então a necessidade de Jesus morrer era porque ele morrendo, ele ia morrer a minha morte, ele ia sofrer os meus pecados, ele
Ele sofreu os meus pecados, ele padeceu as minhas mazelas, para que assim ele pudesse ressuscitar, como ele ressuscitou. Então, a necessidade de Jesus ser erguido como aquela cobra no deserto também é para que o homem tenha salvação. Aquela serpente foi erguida porque era necessário que as pessoas tivessem para onde olhar, era necessário que as pessoas tivessem um referencial, era necessário representar Cristo, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Então a necessidade era para que eu fosse salvo, para que o homem fosse salvo. Para quê? Também Jesus vai dizer isso. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, o modo por quê, a necessidade e para que aquela serpente foi levantada no deserto, também Cristo foi levantado na cruz. E para que eu e você tenhamos a vida eterna. Não existe outro meio a não ser a cruz, a morte de Jesus. Mas não é olhar para a cruz e adorar a cruz, assim como o povo fez com a serpente. Não é para olhar Cristo crucificado na cruz e adorar esse Cristo crucificado na cruz. Não é para você carregar uma cruz de madeira na mão, nas costas, no peito e simplesmente adorar isso. Não. Não é assim. É o Cristo. É o que Ele fez. É o que Ele fez por mim e por você. Olhar para Cristo na cruz é o único modo de nos salvarmos da morte eterna. Olhar para Cristo. Mas não simplesmente pendurar um crucifixo na parede e todos os dias eu olhar para ele. Não. É olhar como referência. É olhar como lembrança. É olhar como meditação. É olhar no sentido de ter sempre algo para lembrar, para olhar e para se direcionar. Quando você olha para algo a qual você está, quando você está caminhando, ou quando você está caminhando, olhar para o alvo é essencial para que você chegue lá. Olhar para Cristo como alvo de nossas vidas, como alvo de nossa salvação, como alvo de nossa devoção, de nossa adoração, não ao objeto da cruz, mas ao Cristo que hoje vivo está. Esse é o sentido. Do mesmo modo como as pessoas olhavam para aquela serpente e não morriam, hoje quem olha para Cristo não morre. Mas o texto de Números vai nos dar 3 referenciais, as quais hoje também é necessário para que você olhe para Cristo. O texto nos diz que após o povo ser picado pelas serpentes, depois de reclamarem, blasfemarem contra Deus, irmãos, até contra o maná eles falaram mal. Eles disseram, sabe o quê? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Sabe o que é você reclamar de comida? Quem é que reclama de comida? O povo hoje adora comer, ama fazer comida, comer em casa, ama sair para comer, sentar no restaurante, sentar numa mesa, com amigos, com a família. Até um miojo. Quem é que fala mal de miojo quando está com fome? Ninguém. Aquele povo reclamou, xingou, chamou de miserável o maná que Deus mandava do céu todos os dias, de graça, sem o povo fazer nada para aquilo. Miserável.
comida miserável. Foi a que chamaram então maná. Então aquele povo pecou. E após Deus mandar então as serpentes como forma de juízo, como forma de justiça, o texto nos diz que aquele povo se arrependeu. E foi até Moisés. Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo, olha o sinal de arrependimento. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. Deus tirou as serpentes? Não. Mas isso foi o que eles pediram. Para Moisés orar e pedir que Deus tirasse a serpente. Moisés então orou. Mas Deus falou, não, eu não vou tirar as serpentes. Eu vou mandar a solução. Então a gente muitas vezes acha que Deus deveria nos tirar do sofrimento. Para que eu me sinta bem, para que eu fique bem. Mas Deus não vai te tirar. Deus não vai tirar as serpentes do meio. Deus não vai te tirar do deserto assim de uma hora para outra. Até porque até mesmo a terra prometida era no meio do deserto. Claro que era um lugar não desértico. Então o povo se arrependeu. Então a primeira coisa, quando você olhar para Cristo na cruz, para a cruz de Cristo, para o Cristo, se arrependa. Arrependimento. Segunda coisa que simboliza e que se refere ao olhar para Cristo na cruz, a primeira é arrependimento. Quando você olha para a cruz de Cristo, você tem que se arrepender, ou seja, você olha depois de se arrepender também. Mas olhar para a cruz de Cristo, olhar para Cristo na cruz, olhar para o Cristo, olhar para a morte de Jesus, é um sinal de obediência. Não era a serpente que salvava o povo, não era a estaca que salvava o povo, não era o bronze que salvava o povo, não era Moisés que salvava o povo. Era o próprio Deus que salvava o povo. Mas para que o povo alcançasse então essa graça, essa salvação, livramento, era preciso cumprir a ordem de Deus. Qual foi a ordem de Deus? O povo queria tirar a serpente, que Deus tirasse a serpente. Deus não tirou a serpente. Deus deu uma ordem, um mandamento. E então, aquele que cumprisse, obedecesse o mandamento de olhar, não precisava tocar, fazer nada. Orar, não. Era só olhar. Era salvo. A obediência salvava as pessoas. Obviamente, Deus as salvava através da sua obediência. É como a história de Naamã. Muitas pessoas acham que Naamã foi curado porque mergulhou 7 vezes no rio. E aí a gente vai lá na Lagoa de Araruama. Ou então viaja, vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes. Vai numa lagoa, mergulha 7 vezes. E você acha que isso vai te curar, isso vai te libertar, isso vai te salvar. Não, Naamã, ele simplesmente foi curado porque ele obedeceu. Não eram os mergulhos, não é a água do Rio Jordão não é milagrosa, não tem remédio ali, entendeu? Não cura, a água do Rio Jordão é uma água comum, mas foi a obediência de Naamã que Deus então operou através de sua obediência e o curou. Então, olhar para a cruz de Cristo é sinal de obediência. Obedeça a palavra de Deus. Não basta apenas olhar, mas é questão de obedecer, questão de seguir suas palavras, os seus mandamentos, seus ensinamentos. E por último, meu querido, arrependimento, obediência e fé. Olhar para a cruz de Cristo requer fé. Porque sem fé você só vai ver, mas você não vai alcançar o que olhar
para Jesus pode te trazer. A fé é o crer naquilo que você não vê, mas acreditar e ter certeza naquilo que é, naquilo que você não vê. Quando nós falamos de olhar para Cristo hoje, é impossível você olhar para Cristo hoje fisicamente. Mas você pode olhar através da fé. Os olhos da fé vão muito mais longe, muito mais além do que os olhos carnais, os olhos humanos. Olhar para Cristo é sinônimo de fé. Você precisa olhar com fé. Olhar com fé também é crer no que Ele deixou. Olhar para Cristo com fé é seguir a sua palavra. Olhar para Cristo com fé é acreditar que os seus mandamentos são os melhores para mim. Olhar para Cristo com fé é saber que mesmo em meio a pandemias e crises e problemas e trocentas outras coisas que venham nos assolar, que venham nos fazer sofrer, que venham nos machucar, que venham doer, olhar para Cristo com fé é saber que mesmo em meio a toda essa turbulência, o Senhor está lá. Nós olhando para Ele e sendo libertos de todas essas coisas. Olhar para Cristo com fé é saber que mesmo que as serpentes não sejam tiradas, mas a salvação, a vida eterna é certa. Olhar para Cristo com fé é saber que mesmo que toda essa crise me alcance, toda essa crise esteja ao meu redor, o meu espírito, a minha vida, o meu amor por Ele não será abalado. Olhar para Cristo com fé é acreditar que Ele hoje não está mais morto, pendurado na cruz, como Ele disse que haveria de ser, mas Ele hoje vive e reina à destra de Deus. Então, meus amados, o que nós podemos aprender com essa palavra é de que nós precisamos estar com os olhos frequentemente focados em Jesus. Seja qual for a crise, qual for o problema, seja qual for o deserto, seja quantas forem as serpentes, olhar para Cristo. Então eu quero te convidar a olhar para Jesus. Estar com seus olhos direcionados nele. Não desvie dele. Não desvie a sua fé. Não desvie o seu foco. Não desvie a sua atenção. Não desvie o seu amor. Não desvie a sua devoção. Não se desespere. Não entre em pânico. Não entre em pavor. Mas olhe para Jesus. Olhe para Jesus, porque certamente, olhando para Jesus, por mais que as serpentes, por mais que tudo venha te assolar, você vai estar firme e você há de atravessar, há de passar, há de ser salvo, há de continuar vivo. Ainda que seja na vida eterna, mas você há de continuar vivo. Olhar para Cristo. Em meio a toda essa crise, olhe para Cristo. Em meio à tristeza, olhe para Cristo. No meio da alegria, olhe para Cristo. É na escassez, na fartura, olhe para Cristo. É no desemprego, olhe para Cristo. É na enfermidade, é na saúde, olhe para Cristo. Não deixe de olhar para um lado, não olhe para um lado e nem olhe para o outro lado, mas olhe para Jesus. Que Jesus seja o centro do seu olhar, da sua atenção, do seu amor, da sua fé e da sua devoção. E que assim que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que nós podemos estudar e aprender aqui. Muito obrigado pela minha vida e obrigado pela vida de cada um, ó Deus, que está sendo alcançado nesse momento pela Tua palavra, que está vendo esse vídeo, que está assistindo, que está ouvindo essa mensagem.
Que o Senhor Deus possa estar visitando teu povo, nossos irmãos que congregam aqui conosco, onde quer que eles estejam, os demais irmãos, os demais crentes em Cristo Jesus que deixaram de se reunir para orar e adorar ao Senhor juntamente como o corpo de Cristo, que nesta hora também possa estar recebendo o teu Santo Espírito, estar recebendo o consolo do Senhor, e que eles também, ó Deus, possam estar firmes no teu caminho. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra, muito obrigado pelo que Jesus nos ensinou. E nesta hora queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria, sempre nos capacite para entender a tua palavra, entender a tua mensagem, entender o teu querer. E que, ó Deus, mesmo em meio a tanta dificuldade, mesmo em meio à turbulência que nós estamos enfrentando, mesmo em meio a essa crise mundial, que aqueles que te amam, aqueles que te servem, aqueles que te seguem, jamais possam desviar o olhar do Senhor. Que assim como o povo, ó Deus, naquele deserto, olhava para a serpente feita por Moisés, era alcançado pela tua graça e pela sua misericórdia, Deus, nós também possamos estar sempre olhando para Cristo. E assim, a cada dia mais, viver debaixo da tua graça, da tua misericórdia, Senhor. E aqueles, ó Deus, que ainda não olharam para o Senhor, ainda não olharam para Jesus na cruz, ainda não enxergaram o sacrifício de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor possa incomodá-los e que ao olhar para Jesus eles possam ver o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor tem apreço por nós, a ponto de dar o seu Filho para morrer na cruz por nós. Que o teu povo, ó Deus, seja alcançado pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. E que o Senhor, Deus, esteja conosco, nos capacitando, falando aos nossos corações e usando as nossas vidas para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Muito obrigado pela atenção. Amém.